mas tem time já de olho no fim de semana, que é o caso do Vasco, né? Exatamente. O Vasco tem duas questões aí. A primeira é o meio de campo, né, Thiago? Não vai poder contar com dois jogadores importantes, o Jean e também o Douglas. Agora, no ataque, o retorno de Luiz Fabiano. E ele falou sobre isso. Oi, Bárbara. Oi, Thiago. Muito boa tarde para vocês. O Vasco está tendo uma semana cheia e por isso o time quer aproveitar o máximo possível para chegar tinindo na partida contra o Flamengo, jogo que acontece sábado às 6 horas aqui mesmo em São Januário. O Vasco é muito forte quando joga em sua casa. De 6 partidas, venceu 5, só perdeu para o líder Corinthians. E agora o time volta a enfrentar outro adversário da parte de cima da tabela, o Flamengo, que é o atual terceiro colocado e que tem um dos melhores ataques da competição. Um bom teste, portanto, para a zaga do Vasco, que é a mais vazada do Campeonato Brasileiro, sofreu 22 gols em 11 partidas. E a zaga está desfalcada para esse jogo contra o Flamengo. O zagueiro Breno, que atuou nas últimas 10 partidas, nos últimos 9 jogos como titular, está fora, tem uma lesão na coxa e para por pelo menos 15 dias. E aí o técnico Milton Mendes vai ter que escolher entre o Jomar e o Rafael Marques, que é o grande favorito a começar jogando essa partida contra o Flamengo. No meio de campo também tem desfalque, o Douglas e também o Jean, os dois jogadores que formam aí a dupla de volantes titular do Vasco, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E aí o Luiz Fabiano, que volta ao time nesse jogo contra o Flamengo, que veio para a entrevista coletiva, acabou confirmando quem são os dois jogadores que vão entrar no meio de campo do Vasco. O Bruno Paulista tem um chute muito forte, o Elito tem um bom passe também, então tentar, com esse pouco tempo, entender a maneira que eles jogam e tentar entrosar o time para que as coisas deem certo no sábado, né? Mas um assunto que chamou muita atenção aqui no Vasco foi um churrasco realizado por alguns jogadores na noite de segunda-feira. Esse churrasco é uma espécie de prenda. O time que perde o rachão acaba tendo que pagar esse churrasco. A diretoria do Vasco não gostou nada, deu um puxão de orelha nos meninos e o Luiz Fabiano foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e reagiu com muito bom humor. Como se trata de um clássico, numa semana importante, uma vírgula vira uma frase, né? E é normal, né? Os juvenil deram um pouquinho de mole aí, mas eles vão aprender. Mas não é uma coisa que venha atrapalhar a nossa semana, até porque não fizeram nada de tão ruim assim, né? Aqui se tratando de clássico, a notícia vira uma explosão, né? Um churrasquinho vira um churrascão, né? Com alguns ingredientes a mais do que aconteceu, não sei, não fui convidado. É isso então, Bárbara e Thiago, eu volto com vocês aí no estúdio. Um abraço.